Olá, pessoal. Muito boa noite. Começando mais uma live de quartas, o nosso encontro semanal aqui do nosso querido Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus, nosso mestre e amigo maior, esteja em nossos corações e que esses momentos em que estamos aqui reunidos em nome dele, em nome de toda a família de Pedro Celestino de Castro, o nosso pai espiritual, né? Aquele que nos adotou nessa caminhada, nessa encarnação, que todos nós possamos estar unidos nesse momento e que os nossos lares estejam de portas abertas para esses grandes trabalhadores, né? Esses missionários da luz que operam em nome de Jesus há tanto tempo e que há tanto tempo também, de uma maneira extremamente agradável, né? Amorosa, e eles trabalham em nossas vidas, né? Nos apoiando, nos ajudando nessa nossa caminhada. Dá uma olhadinha para ver quem é que já está por aqui, porque semanalmente nos encontramos. Ó, Albertinho já está por aqui, mandando boa noite para gente. E Albertinho, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Marisa. Não escutei toda a Ó, pergunta. Você poderia Alexa. repetir? Alexa tá falando comigo aqui. Ela quer se meter no nosso bate-papo aqui. Alexa, vai dormir, tá? Não tenho Vanessa. nenhuma resposta para isso. Tudo bom, Marisa? Tudo bom, Vanessa? Patrícia também. Como é que você tá, Patrícia? Saudade de você, tá? Um beijão. Eliane, tudo bom, Eliane? Boa noite. A Fátima está sempre aqui com a gente também. Tudo bom, Fátima? Boa noite. Vália, minha grande amiga Vália, como é que você está? Espero que você esteja muito bem mesmo, tá bom? Sérgio, tudo bom, Sérgio? Então eu acho que já podemos iniciar o nosso o nosso bate-papo aqui com a Gabriela. Queria só fazer uma explicação antes para vocês, que eu marquei com a Gabriela para semana que vem a gente ter essa nossa live. Só que eu não sei o que aconteceu. Hoje eu já preparei tudo, já divulguei. Ela me ligou, Leco, não era semana que vem? Eu falei, ih, Gabriela. Aí eu olhei assim e falei, não, era hoje. Aí eu perguntei pra minha esposa, que dia é hoje? Ela falou, dia 15. Eu falei, ih, realmente era pra semana que vem. Mas de alguma maneira, de alguma forma, a gente já estava sendo intuído para fazermos esse bate-papo hoje. Era necessário que fosse hoje. Então, a gente hoje vai encher de perguntas a nossa amiga Gabriela, tá? Porque é um tema, a gente vai falar sobre doenças da alma, e é um tema muito rico. E eu acho que todos nós temos um pouquinho de dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas porque eu não sou aquele leitor assíduo de Joana de Ângeles, porque tem um grupo que ama a Joana. Eu também gosto muito dela e eu falo para Mercedes, Mercedes, estou me apaixonando pela Joana, mas ainda não é aquele tema que eu mergulho completamente de cabeça. Então hoje a gente vai fazer umas boas perguntas e eu espero que vocês nos ajudem também nesse bate-papo, tá bom? Deixa eu já colocar aqui nossa irmã Gabriela, nossa amiga. E aí, Gabi, tudo bom? Que coisa, né, Leco? Era para ser hoje, né? Tá vendo como a gente não controla tudo? Graças a Deus, não. Aliás, a gente controla muito pouco, né? Quando muito, a gente pode controlar a própria língua, né? E nem isso eu controlo. Interessante, né? Porque você achou que fosse hoje, eu tendo a sensação de que era hoje, mas eu dizendo para mim mesma, não, não é hoje. E nós estamos aqui. Algum motivo tem. É verdade. Mas não é verdade que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? É verdade. Então, com É certeza porque a você estava gente. pronta. Eu acho que não, mas se eles acham que sim, então vamos embora. Missão dada tem que ser cumprida. Então, eu vou conversar com você, Gabriela, o seguinte. Eu lembro que eu era muito jovem, e quando eu digo que eu era muito jovem, isso já tem algumas décadas, né? E lá no Centro Espírita tinha uma videoteca, e essa videoteca tinha umas fitas cassete, fitas de VHS, né, de videocassete, do Divaldo. E aí eu sempre pegava uma fita para assistir, e o Divaldo ele sempre abordou muito esse lado da obsessão, da desobsessão, das doenças da alma. E eu ficava muito intrigado porque eu não sou um especialista, eu não conheço essa área psicológica, e eu sempre fiquei muito intrigado porque ele fazia uma ponte, e aí esclarecendo para o pessoal que está nos ouvindo. Kardec, quando escreveu
junto dos espíritos, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ele abordou bastante sobre as questões obsessivas, que são essas relações que nós temos com os espíritos e relações que não são saudáveis, né? Onde os espíritos, de alguma forma, querem impor, né? Eles querem ultrapassar, rompendo o nosso livre-arbítrio. Formalmente, eles querem nos dominar mentalmente. E Kardec ele abre 3 tipos, né? Claro que quando a gente vai mergulhando existem mais, mas didaticamente são 3 tipos, que seria a obsessão simples, a obsessão por fascinação e o último que ele não fala possessão, porque não existe isso, né, para o espiritismo, mas a obsessão por subjugação. E quando eu assistia essas palestras do Divaldo, o Divaldo ele fazia uma ponte com algumas doenças psíquicas. Então ele ia falar que a obsessão simples era muito próxima das neuroses, a obsessão por fascinação muito próxima das psicoses, e a de subjugação ele fazia uma abordagem, ele definia esquizofrenia, mas a gente sabe que esquizofrenia é um tipo de psicose, né? Mas ele deixava claro que a esquizofrenia seria a subjugação. E aí, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que é neurose, o que é psicose, só para a gente conseguir entender e daqui a pouco a gente mergulhar um pouquinho nessa conversa, pode ser? Poxa, se você não lê, estudou para hoje, né? É isso aí. Acho legal a gente começar por aí, porque o que eu chamo de doenças da alma é diferente do que a gente chama de doença corriqueiramente. Se você pega uma gripe, se você pega que não aconteça, mas se a gente pega Covid, tem uma dor de garganta, a gente fala estou doente, né? Uhum. A gente tem alguma infecção aí por vírus ou bactéria, estou doente. É o que a gente escuta mais comumente. Mas eu gostaria hoje de... Eu vou usar alguns termos técnicos, mas eu prometo que eu vou tentar explicar para não ficar uma coisa assim, sem dar para entender, E eu né? sou um bom termômetro e eu não entendendo, eu falo assim, opa, esclarece, Tá. porque realmente eu sou bem leigo nessa área. Então, nós temos o nosso planejamento reencarnatório. E a gente participa dele ou não. Aí a gente chega aqui, nascido da barriguinha de alguém, certo? Uhum. Só que quando a gente é trazido para a Terra, para reencarnar, existe toda uma simbologia, existe todo um aspecto, aquilo que é falado a respeito da gente, né? Vai vir alguém muito importante, vai ser meu querido, minha querida, o amor da minha vida, aquele que vai completar a minha solidão, porque os filhos eles são colocados em diversos lugares por quem os recebe. Eu não Aí passei se por você me isso. pergunta, Eu não passei por isso, que eu sou o terceiro filho, então o terceiro filho, e não fui planejado. não, Então é. você é inserido no desejo de alguém, você é constituído aqui na Terra, você vem através do desejo de alguém, que abriu as portas para você vir. Seja biologicamente, Leco, ou também quando você adota um filho, Sim. que é onde eu vejo que tem ali o desejo descrito, né? Quem adota alguém, o desejo está ali circundando, mas quando a gente nasce imerso nesse desejo de alguém e a gente ainda não tem o nosso. E como a gente tem o esquecimento, a gente encarna de uma forma, porque em outras vidas a gente se apresentava de um jeito. Por exemplo, aqui hoje, você é o Jorge Xavier e eu sou Gabriela Cozendei. É o meu eu, esse é o seu eu. E de todo mundo que está aqui, Alberto, Neia, Marisa, estou vendo que vocês estão aqui. Cada um tem o seu nome, e o seu nome foi dado por alguém. Alguém te nomeou. Então, nós somos inseridos num universo, Leco, que é o universo da linguagem. Alguém já tinha essa linguagem
antes da gente nascer. A gente nasce sem essa linguagem. Por quê? A gente vai ter que aprender de novo, porque tem o esquecimento. É assim que a gente nasce, que a gente é bebê, nós não sabemos como é que vai ser a nossa constituição psíquica, ela vai estar em formação. E existe um momento que acontece quando a gente, que não tem como determinar, assim como não tem como saber o instante preciso que um espírito é criado, não tem como saber um instante em que a gente tem um contato de amor. Quem disse isso não fui eu, foram os estudiosos da psicanálise, quem estuda o inconsciente, a psicanálise, né? Apesar de não ser moderno, ser do final de 1800, marco inicial, né, que ela foi fundada por Freud em 1900, com o livro A Interpretação dos Sonhos. Freud começou estudando as histéricas, aí depois, né, isso tudo evoluiu, e hoje nós temos o ensinamento do Jacques Lacan, que apesar de ser muito difícil de entender, depois que você compreende esse funcionamento do psiquismo, como que a gente se constitui, fica mais simples de entender, tá? Então, hoje eu sinto que eu tenho essa missão aqui com vocês, de tornar a coisa mais simples de entender. É uma teoria difícil, mas dá para a gente conversar assim sobre. Então, tá lá o bebezinho, e ele tem a primeira sensação que ele tem, o primeiro trauma que a gente tem quando nasce, você sabe qual é? O quê? O primeiro afeto que nós temos se chama angústia, tá? Então, o primeiro trauma, todo mundo nasceu e angustiou, depois respirou, para você ter noção. Tá? Então, todos têm essa marca, que é a nossa marca de nascença, enquanto encarnados. Isso já aconteceu outras vezes, só que descobriram que funciona assim agora. Então, isso é importante, porque a gente angustiou. E depois a gente vai ter um contato, que é um contato amoroso, com alguém que vai nos dar algo que é maravilhoso, que é inesquecível. E esse momento, ele marca a nossa vida como o primeiro contato com o nosso objeto de amor. Pode ser que seja a mãe. Quase sempre é a mãe, né? Ou alguém que vai estar ali com esse bebê, né? Ele vai ter tido aquele contato, aquele primeiro contato de amor. Então, a gente passa a vida inteira, enquanto encarnado, buscando refazer aquela sensação daquele primeiro contato de amor. Você sabia disso? E que é totalmente inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Só que não existe ainda uma organização. O bebê, nessa fase, ele não sabe que ele é ele, não tem um eu aí. Uhum. Esse eu, ele vai se constituindo quando entra, é uma coisa que nos marca, que a psicanálise chama de castração, que é a inserção na linguagem, que a gente chama de marca da falta. E a nossa vida vai girar em torno disso. A gente vai se constituir a partir dessa marca da falta. Então, esse ser humano, vai se constituir enquanto pessoa, o eu dele, que ele vai se apresentar como neurótico, psicótico ou perverso. Você falou do Divaldo aí de 2 possibilidades, mas são 3, tá? Então, essas que eu trouxe como as doenças da alma. Mas por que doenças da alma? A gente ainda está no planeta de provas e expiações. A gente ainda encarna adoecido. E a forma de lidar com a realidade, de lidar com a lei do Pai, porque a marca da lei, que é um desses nomes que recebem essa marca inicial da gente, que é a marca da falta da incompletude, isso não é daqui, isso não foi a psicanálise que criou. Nós somos incompletos porque nós nunca seremos Deus. Nós sempre estaremos em busca de algo, porque existe essa falta. Como vai ser quando a gente estiver mais evoluído, eu não sei. Mas eu sei que, por enquanto, é assim.
Tá? Eu vou querer saber porque eu tenho curiosidade a respeito disso. Esse assunto muito me encanta e muito me interessa. O funcionamento do psiquismo. Você sabe, né? Albertinho também sabe. Eu queria que essa live tivesse 3 horas, mas como não tem, então a gente nasce, começa a se constituir muito pequenininho, e como a gente reage a esse primeiro trauma é que a gente vai desenvolver ou uma neurose, ou uma psicose, ou a perversão, tá? Esse ego que se forma é como nós vamos nos apresentar para a vida. Ele organiza, ele intermedia o nosso inconsciente, tá? O ego, ele se apresenta para a realidade. E ele controla essas forças que vêm do inconsciente. O que é o inconsciente, Léo? Você já ouviu falar do inconsciente? Sim, mas explica pra gente, por favor. O inconsciente é o nosso eu profundo, como de... É porque os autores falam a mesma coisa com nomes diferentes, né? Joana fala do eu profundo, porque a gente conhece de si muito pouco. O ego é uma pequena instância que só organiza. É a ponta do De que vai iceberg, ser? né? Você fala muito da ponta do iceberg. Ele organiza, né, essa força desse inconsciente, que é o registro de tudo que nós somos e seremos. Por que seremos? Porque o inconsciente ele é atemporal. Que coisa, né? A gente... quem nós somos, na verdade? Nós somos espíritos, com E maiúsculo. Então, não é curioso que esse inconsciente ele seja atemporal? Por quê? Não existe um tempo cronológico para o inconsciente. Existe um tempo lógico, um tempo que é dele. Por isso que a gente consegue ter esse tipo de sensação que a gente teve hoje, né? Que foi uma intuição. Você foi um ato falho, seu inconsciente falou para mim, Gabi, tem que ser hoje, porque você contrariou, sem se dar conta, a sua agenda. Uhum. Percebeu? Isso é um bom exemplo de ato falho, uma manifestação do inconsciente. A outra foi a minha, né? Que a gente também chama de mediunidade básica, que é a intuição. Eu tendo intuição aqui o dia inteiro, achando que realmente hoje fosse dia 22. Caramba, Gabriela, não é dia 22, hoje é dia 15. Né? E existe também uma força que ela existe em nós, que a psicanálise chamou de superego ou supereu, que são as normas sociais. Tem gente que lida bem com isso e tem gente que não lida bem com isso. A lei divina está marcada na nossa consciência. Essas regras sociais a gente assimila depois que a gente nasce, que a gente começa a escutar. Isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é bonito, né? A gente não escuta muito disso. Então, a gente tem, né, nasce marcado pela angústia, que é o nosso primeiro trauma. E eu posso te dizer uma coisa, que todos os traumas que nós vamos ter depois, eles são remetidos a esse primeiro trauma. Você sabia disso? Não. Tudo que acontece depois, a gente retroage a esse primeiro grande trauma. Então, deixa eu fazer só uma Então, perguntinha para você, Gabi. Eu, né, eu tenho essa personalidade nesta minha existência. Eu sou o Jorge Xavier. Então, dentro desse meu Jorge Xavier, eu tenho o meu ego, né? Onde esse meu ego, ele seria uma ponta do iceberg, onde eu sou muito mais do que isso, porque eu tenho existências passadas de outras vidas, e isso tudo me influencia de alguma forma. E nesta vida, a gente por enquanto falou só do superego. Eu também tenho essa instância que de alguma maneira isso me dá uma moldada, me segura, me impede de fazer algumas coisas, porque eu durante esta vida eu fui exposto a algumas regras que acabam me tolindo. Só que o superego, ele pode ser também vir de outras vidas. Por exemplo, numa vida passada eu fui um padre. Então eu chego nessa vida
cheio de castrações de vidas passadas. Mas nessa vida eu nasço numa família extremamente liberal que me permite tudo. Então, supostamente, eu não tenho um superego desta vida para me castrar. Mas eu, como um ser, né, imortal, trago do passado um superego extremamente desenvolvido que vai me dar uma segurada. Pode acontecer isso? São os registros da tua alma. Porque, olha só, essa organização, a gente precisa aqui para viver na Terra, por exemplo, que a gente está aqui. Essa roupagem aqui, esse corpo que foi criado, adaptado para a gente viver aqui na Terra. Toda nossa organização física, ela foi feita para que a gente pudesse viver aqui, respirar, comer. Então, essa organização psíquica, ela foi feita também para a gente lidar com esse momento daqui agora. Só que nós já passamos por isso infinitas vezes, não sabemos quantas vezes a gente reencarnou. Por isso é que hoje você é tudo que você viveu. Só que o que está aparecendo aqui para nós é aquilo que está te servindo nessa encarnação. É muito interessante juntar isso com a doutrina espírita. Eu adoro fazer essas analogias, né? Porque o que você vai falar, o que você vai fazer, até mesmo as intuições que você vai ter com pessoas que você conheceu e que ainda te acompanham, né, que estão ali torcendo para você ter sucesso na tua vida, isso tudo vem de lá de trás. Então, o superego, ele não é ruim, tá? É um nome que se deu, provavelmente mais na frente a gente vai ter outro nome, descobrir novas coisas, mas como eu te disse, o que não é atual, mas o que é ainda de mais evoluído em termos de estudo da alma é a psicanálise. Porque a gente estuda, vou falar um pouquinho mais lá na frente como é que é isso, né? A gente estuda a formação do aparelho psíquico. Nós fazemos cirurgias na alma. E foi descoberto que não é preciso fazer uma regressão a outras vidas, porque isso tudo, o inconsciente, ele é constituído como uma linguagem, diz Lacan. Mas não é essa linguagem, essa língua português, não. É uma linguagem própria, que você atribui, lógico, uma palavra, né? Por exemplo, garrafa d'água, significante, significado. Só que nós entendemos que garrafa d'água é um objeto, mas para você significa uma coisa, para mim outra. Para você pode ser algo supérfluo, para mim, artigo de extrema necessidade. E tem relação afetiva. Então, a sua forma de ver o mundo não é igual a de ninguém, ela é única. Por isso que eu digo sempre que nós não somos indivíduos, nós somos singulares, porque só existe uma alma, Leco, né? Só existe um de você no universo. Então, tudo isso que você já viveu, né? Esse superego, a sua constituição em outras vidas, ela já aconteceu, só que aqui, por seu merecimento, você encarnou dessa forma. Você se considera organizado psiquicamente? Nem um pouco. Nem um pouco. Por que será? Por isso que eu chamei de doenças da alma. Por quê? A gente não pode dizer que ainda é uma coisa plena, evoluída. Ué, não faz sentido, já que aqui é um planeta de provas e expiações? Se a gente vem provar e expiar, isso ainda não está tão bom, né? Então, o que é a neurose? A neurose é uma perturbação. O neurótico, ele sabe que não pode, ele sabe qual é o limite, ele luta contra isso, ele recalca, né, que ele manda lá para o inconsciente aquele desejo que ele tem, já foi chamado de repressão, né, mas é recalque. Ele recalca, coloca lá no sótão. Imagina, você colocando uma coisa lá no sótão sem você saber que está colocando. Eu acho que o pior é isso, né? Porque o fato da gente não saber, ele está influenciando a gente e a gente não tem como vencer, né? Sim, vou dar um exemplo de uma formação de sintoma neurótico. A pessoa se constituiu neuroticamente, ela sabe que tem limite, ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, ela tem certa organização psíquica, ela tem dúvida, o neurótico tem dúvida,
Meu marido está me traindo? Não, não está, tá, não está, tá, não está. Não tem aquela certeza, ele está me traindo, não é taxativo. Então, a nossa angústia neurótica, ela vem também da dúvida, né? Porque cada um desses três indivíduos, o neurótico, o psicótico e o perverso, ele vai estar ali conversando com a sua angústia, que foi o primeiro afeto. Então, a gente está o tempo todo ali. Só que o neurótico, ele está um pouco afastado dessa angústia, porque ele fantasia. Ele coloca um óculos cor-de-rosa, né? Tá tudo ruim. Não, ele cria de forma fantasiosa uma situação para que aquilo lhe pareça que está tudo bem. Você vê, casamentos que não estão indo muito bem, pessoas que vivem de aparência. Não acredita que aquilo está tudo bem, aquilo é um sintoma, porque um está fazendo mal para o outro, né? Porque duas pessoas que não se entendem não estão fazendo bem um para o outro. Isso é uma forma neurótica de viver, né? Às vezes, dentro de um casal, um é o sintoma do outro. É aquilo que o outro usa para se punir. E tem relações que duram assim, ó, muitos anos. Então, voltando lá, o neurótico lidando com isso, ele vai ficar brigando, lutando contra ele. Um exemplo de sintoma neurótico é um boicote. Eu posso usar você como exemplo? Pode, eu sou ótimo para Você que é isso, porque eu homem? tenho cheio de Isso neurose. acontece principalmente com os homens, né? Espíritos que encarnaram biologicamente como homens. Então, você se boicota. Boicota, nada nunca dá certo, quer montar um negócio aqui, não vai, você quer trabalhar num outro lugar, é demitido porque a coisa não flui. Aí você vê que isso se repete em você. O sintoma é aquilo que se repete, tá? Se repete aqui, se repete ali. Será que está todo mundo errado e você que está certo? Não. Está acontecendo alguma coisa em você que precisa ser vista. Aí tu vai iniciar uma análise e vai descobrir que você coloca o seu pai tão lá no alto, tão inatingível, que ele foi um cara que não teve sucesso profissional, sucesso financeiro, e você acha, inconscientemente, tá, gente? Inadmissível você ultrapassar isso. Você criou uma equação na sua vida, uma verdade. Quem vai dizer para você que não é assim que se vive? Vai ser necessário uma cirurgia na alma, através da palavra. Não dá para explicar aqui, gente, como é que o psicanalista faz, porque isso vai dar outra live, tá? Mas através da fala do paciente, vai se criando um campo ali de atuação, onde o analista vai usando ferramentas para poder promover essas cirurgias lá na alma do Leco, e ele vai chegando, ele vai tendo os próprios insights, tipo, poxa, mas não é porque o meu pai não teve que eu não posso ter. Sabe um prisma, Leco? Tu vai passando a olhar a situação de várias formas. Uhum. E não é só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida. Então, não adianta ninguém chegar para você e te dizer, porque isso não é do aprendizado, isso não é cognitivo. Não adianta eu falar para você, pô, Léo, tu não está fazendo isso por causa do teu pai. Não, você precisa percorrer esse caminho, que é o quê? É antigo, foi algo que você criou na infância. Quem sabe na infância de outra vida. Se você é um espírito, não importa se você está sendo tratado de uma questão de aqui, agora, 2022, ou de outra vida. Está em você, está atualizado aqui, que a psicanálise enxerga o sujeito atualizado. É Deixa, você. deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso me interessou bastante. Eu tenho muitos amigos e amigas que eu vejo nitidamente que se enquadram muito bem nesse exemplo, só que em vez de emprego, eu falo de relacionamentos. Que eu fico vendo que buscam sempre a pessoa errada. E aí, ai, não tem homem sério nesse mundo, ou não tem mulher séria, e fica nesse discurso. E eu vejo que nitidamente não é o problema do outro, é porque tem realmente um olhar enviesado e está sempre buscando. E aí eu penso assim, à luz do espiritismo, como é que eu posso chegar e falar assim, ó, tenha uma autoestima melhor,
né? O que que eu posso falar dentro dessa visão cristã, já que eu não sou psicanalista? O que que eu posso abordar para conseguir trazer a pessoa assim, olha só, o problema não é o outro, olha para dentro de você, respira mais. Então, vou te dar um exemplo, tá? Vou responder com um exemplo. A gente, em grande maioria, busca uma casa espírita por causa de quê? Movido pelo quê? Ah, é a dor, o sofrimento, né? Pela dor. A gente é o quê? O coitadinho, aquele que sofre. Sofre mesmo, tá, gente? Não estou banalizando o sofrimento da gente, não. Mas se a gente chega nesse lugar, aí a gente começa a assistir palestra. Pô, fulano tá falando para mim, poxa, isso aqui cabe. E só fica ali ouvindo palestra. Até que um dia alguém se incomoda, vê que você é um cara produtivo e que poderia estar trabalhando, estudando dentro da casa, né? Na Irmãos de Castro é uma casa que tem várias frentes, tanto de trabalho quanto de estudo. E vem ali algum irmãozinho, tipo Alberto, né? Fala, fulano, tu podia estar trabalhando lá na sopa, então fazendo SAID, né? Que é o estudo introdutório. E aí, poxa, já é um convite para ação. Aí você começa a estudar a doutrina, digamos que você concorde em começar a estudar, participa do grupo de estudo. Aí começa a aparecer lá os espíritos dizendo: você é o causador da sua história. Você está reparando aquilo que você fez. Então não adianta, eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Uhum. Não adianta você colocar a culpa na mãe, a culpa, Nos coitada da mãe, sem obsessores, culpar nos os obsessores, né? obsessores, né? Olha para você, é o que o psicanalista vai fazer, implicar o paciente, implicar o sujeito, porque ele está movido de acordo com o desejo dele, trazendo para a doutrina. Se está acontecendo isso, vou te receber, meu irmão. Você está sofrendo, está abalado, mas começa a melhorar. Você já pode escutar que a responsabilidade da sua vida é sua. Aí o que a pessoa faz? Essa casa espírita não é boa. Não é boa porque começou a dizer que a coisa é comigo. Então você vai. Cadê a sua desculpa para poder culpar o outro? Não tem. Então é por isso que paciente também, porque paciente abandona um tratamento, o espírita abandona a casa espírita. Quando a gente é convidado a olhar verdadeiramente para si. Claro que no atendimento fraterno você não vai falar isso assim de cara. Existe um tempo para fazer. Como na casa espírita não é tratamento psicanalítico, você tem que ter uma sensibilidade, e a gente faz curso para atender, né? O curso de atendimento fraterno, para você não entrar na intimidade da pessoa, que é ao contrário do que se faz numa análise. Você está trabalhando ali com aquelas questões que realmente você tem que pegar. Mas na casa espírita, não. Aí você pode dizer assim, por que será que isso acontece, hein? Olha, Lepo, pode não parecer, mas isso faz um efeito muito grande. Esse jeito de falar assim, poxa, por que será que isso se repete tanto na sua vida? Não é curioso? Você sabe do que se trata, você está acostumado a escutar pessoas. Então, você não precisa entrar de sola ali e estar plantando aquela sementinha ali. Você pode pegar uma passagem e mostrar. Jesus fala, Jesus não disse, a tua fé te curou? Olha aí o convite à ação. Uhum, uhum. Então, tudo na doutrina convida ao movimento, convida à ação. Você pode mostrar isso também, que é para a pessoa ver que ela tem uma participação no sofrimento dela. Joana de Ângeles, que você citou, é um espírito que eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala da psicanálise, ela está estudando a psicanálise, né? Dos que eu vejo, Leco, infelizmente, eu só vejo a Joana falar com propriedade e com respeito, tá? Eu vejo muitos autores aí não, não com falta de embasamento para dizer isso, né? E a Joana, ela fala, ela é muito didática, apesar da linguagem dela ser rebuscada, ela tem um jeito de explicar muito didático, todas essas falhas da nossa alma, né? Então, a gente está falando do neurótico. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque
me puxaram uma recordação aqui que eu acho que eu preciso falar. Eu fiz essa Hum, pergunta para você e eu lembrei agora exatamente que houve uma época da minha vida que eu conversava muito em relação àquilo que eu disse sobre amigos e amigas que estão com dificuldades afetivas. E aí eu lembro que eu lembrei exatamente isso agora, eu perguntava assim, qual perfume você está usando? Você tem usado? E as pessoas achavam que era perfume físico. Eu falei, não, não, é perfume psíquico. Porque a gente atrai, né? De acordo com o que a gente está emanando psiquicamente, a gente atrai as pessoas mais ou menos afinizadas com essa nossa energia. Então, o que você está dizendo aí, a tua fé me curou, seria a gente se curar primeiro, né? E aí buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio afetivo. E aí, provavelmente, a nossa emanação, né, de perfume vai ser diferente e vai atrair coisas melhores, né? Agora, não só atrai, como busca. Se você não chega e faz. Por que é tratamento de alma a psicanálise? Porque não é bate-papo, uma conversa. Uma conversa que você vai ter lá no atendimento fraterno, uma conversa que você vai ter com teu amigo. É alguém que é a figura de um analista olhando exatamente para onde está, porque a gente visualiza com a escuta. É muito difícil de fazer. A gente enxerga a constituição da alma da pessoa através da escuta, por isso que precisa falar. Então, no momento que a gente se casa, tem até um professor meu que faz uma pergunta assim: com quem você se casa quando você se casa? Você está casando com um sintoma seu. É algo que você precisa ali para poder ficar o quê? Se martirizando. Isso se você é um neurótico. Porque o neurótico ainda precisa sofrer. Porque ele sabe que ele tem limitações. E ele fica martelando aquilo, assim, não só na busca de relacionamentos, que é aquilo que vai se repetindo, né? Não está achando a pessoa errada, está achando a pessoa certa. Enquanto você está doente, é a pessoa certa. É a mesma pessoa, só que troca de figura. Mas tem outras coisas também, que são, por exemplo, sintomas de anorexia, bulimia. Você está dizendo alguma coisa com o seu corpo, isso é um sintoma neurótico. A fibromialgia é uma doença muito grave. Hoje em dia ela é tratada com análise e antidepressivos, porque não, a doença não é só da alma, ela causa impressões no nosso perispírito e no corpo físico. Então, aquele cérebro ali, ele tem falta de produção de elementos químicos que são necessários para ter o prazer de viver, né? Então, a depressão também, ela não é uma doença, ela é um sintoma psíquico de um momento de vida muito difícil. A depressão, ela causa um esvaziamento de sentido de viver, que ela pode vir depois no luto, a perda de alguma coisa, de um emprego, um casamento, de um ideal familiar, um filho, né? São perdas importantes. E nesse momento, você está lidando com aquele afeto que você destinava para aquela pessoa, de repente, aquela pessoa, aquilo não existe mais. Você vai precisar se reorganizar. O luto é assim, a melancolia já é mais grave. A melancolia é como se fosse um estado mais grave do luto, para além do luto, que além da perda você tem a desvalorização. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não valho para nada, mas assim, a pessoa, Uhum. Realmente ela está acreditando nisso, né? exatamente, ela está em melancolia, ela está lá embaixo, né? É algo pesado mesmo. Você falou de obsessão, aí, ó, neurótico com melancolia, obsessor, faz a festa. Se o sujeito já está achando que ele não vale nada, que ele não presta para nada, acreditando nisso, os outros vão vir. Não, realmente, você na outra vida, você me deve isso, você me deve aquilo, é um prato cheio para uma reunião de desobsessão. Agora, isso, além disso, a gente escuta muito, além da depressão, as crises de ansiedade.
né? Como é que o neurótico lida com a ansiedade? O que é a ansiedade? É uma reação ao perigo. A gente herda isso desde a vida, né? Nossas vidas anteriores. O ser humano não tem instinto, né? Ele não é movido por instinto mais, ele é movido por outra força, que é chamada pulsão. É a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, a pulsão é um circuito. Você imagina você. Eu imagino que seja assim, tá? Você está ligado pelo cordão de prata. Então, você tem vitalidade. A sua vitalidade, ela circula em você. Eu acho que tem a ver com. Isso eu acho, tá, gente? Com duplo etérico. Que ele está entre o perispírito e o corpo físico. A pulsão também está entre o psique e o corpo físico. Então, eu acho que eles conversam ali, tá? É onde está, no duplo, é onde estão localizados os nossos chakras, que são os centros das emoções. Então, alguma coisa ali tem a ver, porque casa muito isso. Então, nesse circuito de energia que nos faz viver e buscar, quase sempre errando, mas tentando acertar, o neurótico vai lidar com a angústia. Quando ele se defronta com alguma coisa, te falei que tem o anteparo da fantasia, né? Quando a fantasia cai, tipo pandemia, excelente exemplo, e não posso tudo, não posso sair de casa, não posso nem falar com a minha mãe, porque a gente vivia numa fantasia de poder qualquer coisa. Eu posso ir ali se eu quiser, eu posso fazer tal coisa se eu quiser. A gente não podia ir na padaria, bem no início da pandemia. Olha como isso caiu. E quando isso cai, a angústia que a população mundial viveu foi muito grande. O neurótico ainda tinha algum anteparo, né, que sustente essa organização psíquica. Muitos psicóticos quiseram se matar. Porque o psicótico, ele não tem essa organização assim estruturada. Psiquicamente, ele vive muito mais perto da angústia. Eu falo da angústia como lugar, ela é um lugar dentro da gente. Por que a gente tem crise de ansiedade? Imagina algo solto dentro de você, que você não reconhece, que não dá conta, e aquilo fica se mexendo. É como se fosse isso. Você não consegue nomear, aí teve a pandemia. Você, neurótico, não estou te xingando não, tá? Só estou falando que é a estrutura que você se constituiu. Uhum. Neurótico, você vai falar das tuas aflições, dos teus medos, você vai, né, trabalhar aquilo para se reorganizar. Já com Apesar das psicótico, minhas fantasias, né? Apesar das fantasias do neurótico, a gente tem uma estrutura mais base para suportar essas quedas. a fantasia é necessária porque a realidade é muito dura. Tá. O psicótico, ele enxerga a realidade como ela é. Você já olhou, não sei se você já teve com algum psicótico, que não é só o esquizofrênico, não, tá? O esquizofrênico dá bem para a gente ver porque ele toma remédios, a gente fala que são muito pesados, e se não tomar o remédio, ele entra em crise, ele enlouquece, ele desorganiza, porque esse eu dele não foi bem formado, ele é todo fragmentadinho. A gente costuma dizer que ele é como se fosse uma casa sem teto, né? O inconsciente a céu aberto. Isso é terrível. A angústia psicótica é terrível. Então, o que é a sensação de perda para um neurótico, que já é dura, para o psicótico é o fim do mundo. E angustia, aí vai ter a crise de ansiedade. Por isso que é diferente quando você vai ao analista. Se você vai ao médico, ele vai falar assim, sua doença, você está com crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, porque ele tem que catalogar aquela doença. Deve ter um Né? CIDzinho para isso, né? Tem um CID, né, um Código Internacional de Doenças. O analista não vai ver assim, pelo sintoma. Ele vai ver quem é aquele sujeito. É um neurótico ou é um psicótico? É uma crise de ansiedade em quem? No neurótico ou no psicótico?
Cada um dos dois requer um tipo de tratamento diferente. Você não pode tratar da mesma forma. Uhum. Então, não está tudo no mesmo bolo. Por que eu não estou falando do perverso, né? O perverso pouco fica doente. O perverso, né, que eu chamo um tipo de perversão, né, que é o psicopata, que é o cruel, aquele que mata. Mas o perverso não é só aquele que mata, não. Tem muito perverso em empresa aí, puxando o tapete dos outros, fazendo É o intriga. que mata sonho, né? Um bom exemplo é aquela novela que está passando a reprise agora, que é a Favorita, que, se eu não me engano, a grande impostora ali, que é a perversa, não é a Donatella, é a Flora, que se passa por boazinha. Ó, dando spoiler para quem não viu ainda, quem não lembra da Oh, primeira mas isso parte. mas tem muito tempo já, né? Tô desiludida. Mas tem muitos exemplos aí de pessoas que se passam, né? Chegam, fazem tudo que você que você quer, te agradam, mas lá na frente eles querem o teu lugar, te passar uma rasteira. É, a gente sabe que o mal é a ausência do bem. Então, o neurótico, ele lida com essas coisas, ele sabe o que está certo, o que está errado. O psicótico, ele tem esse acesso quase que direto ao seu inconsciente, é uma força muito grande para não enlouquecer. Por que o neurótico não enlouquece, sim? Porque ele tem essa fantasia que segura um anteparo. O psicótico já não tem. E o perverso é aquele que acha que vai levar todo mundo no baile, né? Ele faz o que ele quer, ele que sabe, os outros são um bando de idiotas. Por que a gente encarna assim? Por causa da nossa história pregressa. Certamente já fomos, muitos de nós, não vou dizer todos, já fomos perversos um dia. Já matamos, já roubamos, não sentimos culpa de fazer isso, né? Porque o perverso acha que ele foi incompreendido por Deus. Então, ele tem que tomar aquilo que ele perdeu, que é direito dele. E ele vai fazer de tudo para poder ter. E conforme a gente vai evoluindo, nosso perispírito fica marcado. Aí você melhora um bocadinho, mas com muito sofrimento, porque a gente só melhora quebrando a cara. A gente só procura tratamento quando está doente, né? A gente, como espírito, só melhora depois de, muito apanhar. A gente encarna como psicótico. Por quê? Devido às maldades que a gente fez, a gente vai ter falhas nessa constituição psíquica e no cérebro também. Vai ter que lidar com isso. E uma culpa terrível também, né? É tudo muito intenso, é tudo muito grande. Eu não sei se eu posso chamar de culpa, porque culpa tem um neurótico, que o neurótico ele sabe realmente o que é a realidade, o que a vida espera dele. E ele gostaria de ser um oba-oba, mas não existe só um tipo de neurótico. São as neuroses, as psicoses e as perversões, né? Então, todos os três tentando viver de uma forma que são estratégias de vida, eu vejo assim. O neurótico é aquele que sofre mais. Então, depois que você encarna como psicótico, a Joana fala disso no Conflitos, evolução do cruel, aí ela chama de distúrbios, né? Que ela usa a linguagem médica. A psicanálise já não usa isso, eu acho mais simples, né? Porque a gente entende as doenças como as estruturas psíquicas. O que vem com isso, como consequência, são sintomas. Ansiedade, depressão, inibições, tudo que acontece são sintomas do nosso jeito de ser. Para mim é mais simples entender dessa forma. Então, aí depois tu encarna como neurótico, né? Que você vai ter que se haver com a fantasia, com os limites, você vai ter que se reconhecer num mundo onde você foi trazido por outra pessoa. A Joana não fala da busca do eu total, né?
do ser consciente, como é que ela fala? Quando a gente já tinha, na plenitude, mas está fugindo a palavra. Não sei mesmo. Você lembra? Não. É nosso eu total, né? A gente só vai atingir depois de realmente compreender quem nós somos e respeitando o espaço do outro. Então, o que eu estou entendendo aqui, Gabi, rapidinho, é que nós somos seres imortais e, e vivemos diversas existências. E a gente vai tendo alguns perfis bem complicados em algumas vidas, e cada vez que a gente vai voltando, vai renascendo, de alguma maneira a gente vai curando, né, esse nosso eu. E os sintomas vão modificando. Então, a nossa proposta de vida é enxergar todos nós como seres, né, muito complexos, mas que estamos na direção da saúde, né, espiritual. E todas essas nossos dramas precisam ser vencidos de alguma maneira. E dentro do que eu percebo à luz do espiritismo, né, que é algo que refloresce demais o cristianismo, só a base do amor, do perdão, do autoconhecimento, realmente a gente vai conseguir chegar à felicidade? Ou à cura espiritual? O Freud chamava o divã de fazer amor. Por quê? A gente consegue, ao ter contato com a alma de outra pessoa, através da palavra, lidar com aquele amor que cada um busca, porque a gente adoece de amor, sabia? Uhum. Nessa busca de amor, né? Nessa busca de compreensão. E quando a gente compreende, através da doutrina espírita, por exemplo, né, que é dando que se recebe, é fazendo pelo outro que você vai se preencher também, né? Quando você se doa. Não sei se você já tiveram oportunidade aqui de fazer algo em prol de alguém e se sentir muito bem com isso, né? Porque a gente nasce meio que olhando para o próprio umbigo durante várias encarnações, até descobrir que existe um outro, que a gente faz uma troca, que existe um limite entre o que é seu e o que é meu. E isso não precisa se misturar, como na psicose, né? O psicótico acha que o outro está dentro da cabeça dele, porque ele não tem aquele anteparo ali. O neurótico, né, ele cria aquelas fantasias e aquele tormento todo, e o perverso achando que pode dominar tudo. São doenças, mas eu acho muito bonito isso na nossa evolução. A gente experienciar cada coisa dessa e poder chegar aqui numa casa espírita hoje, em 2022, quando que a gente estaria falando de doenças mentais, doenças da alma, né? E A gente citando, estaria né? falando, E citando Jesus, onde ele dizia que o amor cobre a multidão de pecados. E quando a gente vê o nosso passado delituoso, e que hoje todas essas nossas doenças da alma, elas estão refletindo esse passado, só através do amor, que seria a caridade, né, o perdão, essa doação verdadeira, que vai cobrir essa multidão de pecados. Né? sim, é quando a gente conseguir sair desse lugar, né, de olhar só para si e conseguir compartilhar, sabendo que nós, esse contato e se doar não faz a gente perder, pelo contrário, isso soma para a gente. A gente ainda acha que doando está perdendo. Estou perdendo o meu tempo. Não, eu estou ganhando, porque eu estou fazendo para mim e para outra pessoa também. Né? Então, como você falou, o amor, ele realmente cura. E o amor por si, porque muita gente não se ama, tá, Léo? Sim, exatamente. Até pelo sentimento de culpa, né? Eu trago uma culpa Sim. tão grande, tipo assim, não, nem eu posso me amar, porque eu não mereço isso. Né? Você vê por exemplo, uma pessoa que nasceu e a mãe morreu no parto. A culpa que essa pessoa pode carregar, né, achando que matou a mãe. E daí, olha o enredo que dá isso, né? Quem gosta de ler romance espírita, né? Muitas tramas acontecem, né? E isso vai aparecendo de encarnação em encarnação, que tu vai vendo a história daquele espírito, a história pregressa, né? O que resultou naquele ser ali. Isso é muito interessante, uma coisa que eu gosto muito também. De onde surgiu, né, aquilo naquele espírito? Até o perverso tem a sua história. Famílias desestruturadas, Sim.
sofreram abusos. Não é justificativa, não, mas é fato. Aconteceu alguma coisa para aquilo se desencadear daquela forma. A pessoa crescer com um ódio dentro de si. E a cada vida, aquele espírito que o livro dos espíritos nos fala, né? Que a gente está aqui para depurar. Então, nós vamos deixando, a meu ver, de ser doentes da alma, para quem sabe um dia não precisar da neurose, nem da psicose, nem da perversão. A gente vai ter mais acesso a esse desconhecido que nos habita, que é o inconsciente, que ainda nos assusta, que ainda nos angustia, porque ele fala a verdade. Esse eu arrumadinho aqui, ele fala mentira. Quando a gente tem acesso a essa verdade, é que o coração palpita, né? É que dá falta de ar. Quando a gente consegue nomear isso, organizar isso, esses sintomas, eles vão desaparecendo. Então, dá trabalho. A cura do espírito não vende na farmácia com tarja preta nem vermelha. Requer um esforço, né? Qualquer tipo de evolução requer um esforço, seja física, seja psíquica, seja intelectual. Como é que tu vai aprender se tu não lê? Como é que vai perder peso se não fizer exercício, não fizer dieta? Então, tem que fazer algo, nós sempre somos convidados a fazermos algo. A gente não nasceu para ficar parado. É isso, Lequinho. Eu estou pensando muito aqui. Pensando Acho muito. que foi pouco tempo, tá? Foi pouco. Você devia aumentar essa live aí Isso. para 2 horas. Semana que vem. Semana que vem a gente faz de novo. Já que a gente antecipou, né? Fazer em 2 partes. Vocês querem? Falar sobre terapia, Coloquem né? aí. Vamos falar sobre terapia, né? Porque a gente. Coloquem aí, o que acontece, né, quando você realmente está tratando, né? Que tratamento é esse? Acho que vê aí se o pessoal quer, façam os comentários aí, se o Leco Isso, eu se quero bastante, porque eu estou aqui muito pensativo. Eu vou ter uma semana inteira de autoanálise aqui para ver o quão neurótico eu sou, né? O quão psicótico eu flerto com a psicose, né? Eu achei bem interessante. Só pode ter um. Numa encarnação, você só é um, a estrutura não muda. Boa notícia, né? Graças a Deus. Uma maluquice por vez. Pô, Gabi, eu tô muito feliz. Foi muito legal o nosso bate-papo. Muito legal. Passou tão rápido. Passou mesmo, passou mesmo. E parece assim como é que eu vou dizer? Que a gente tava numa sala batendo papo, assim, né? Não tava na internet. E Foi o que fluiu. senti. Isso foi divino hoje. Teve movimento dos amigos aí para que isso acontecesse. Não temos É dúvida. verdade, é Não é verdade. uma certeza psicótica, não, mas temos indícios de que foi. Mas foi muito bom. Tenho que agradecer demais a você e os amigos da espiritualidade que, de alguma maneira, nos uniu uma semana antes para a gente Verdade. iniciar essa conversa que, para mim, foi tão saudável e que, de alguma forma, né, vai, não apenas comigo, eu acho que outras pessoas que estão aqui assistindo também, vai nos dar um direcionamento maior para essa cura que é tão importante. Às vezes a gente está buscando uma cura física e, em primeiro lugar, a gente tem que curar o nosso psiquismo para depois a gente, de alguma maneira, mudar o nosso soma, né? Que eu acho que é a verdadeira Sim, solução. Verdadeira solução. sim. Senão fica enxugando o gelo. Exatamente. Obrigado, tá, Gabi? Posso pedir para você fazer Obrigada. uma oração final para gente? Bora. Deixa eu botar minha aguinha aqui para dar uma fluidificada nela. A minha já está aqui também, que até te mostrei para vocês, né? Vamos fechar nossos olhos. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos respirar, deixar o ar entrar, sair mais uma vez. Vamos nos permitir nesse momento ter esse instante de tranquilidade, já que os amigos espirituais estão aqui conosco, que nos orientaram, mais do que isso, hoje nos dirigiram a estarmos reunidos falando sobre um tema muito importante, que possamos a cada dia fazer mais de encontro à nossa saúde e, através dessa conquista da saúde, poder compartilhar
com os nossos amigos, nossos irmãos, também com aqueles que não temos um afeto mais próximo, que possamos aprender a lidar com isso, a nos transformar em determinadas situações de dificuldade, porque sabemos que é nessas horas que nós mais crescemos. Vamos agradecer a esses amigos queridos, a Deus, Jesus, nosso querido amigo, Joana, Espírito que tanto nos inspira em nossos estudos, nosso exemplo. Obrigada por esse espaço da Casa de Pedro e Nair, mesmo que virtual, é um espaço dessa casa tão amorosa. Que todos possamos ter um feriado tranquilo, um restante de semana, possamos nos encontrar mais uma vez na próxima oportunidade. Graças a Deus. Muito bom, Gabi. Beijão e fica com Jesus, Um tá? beijo. Obrigada, gente. Tchau. Vou me despedir do pessoal aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Escrevam aí nos comentários, por favor, porque eu já estou completamente já botar na minha agenda aqui para semana que vem a gente voltar a conversar sobre o tema e focando mais agora na questão terapêutica da nossa alma, né? Como é que a gente consegue, sob a luz do espiritismo, do cristianismo, somado também às instruções, né? As sagradas instruções de Joana, que ela nos traz tanto essa visão psicanalítica, né? Que aí também é tão importante que a gente consiga uma ferramenta dos nossos grandes pensadores aqui da Terra. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Como o Gabi falou, que o nosso feriado seja abençoado e que possamos cada vez mais mesmo, estarmos unidos na nossa casa espírita e dentro de um pensamento cristão, que é o que importa. Fiquem todos muito bem, com Jesus, e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Boa noite.